Recentemente, nós tivemos um posicionamento dos Estados Unidos da América em favor da quebra das patentes das vacinas do Covid-19. Isso é uma mudança histórica para a postura que os Estados Unidos sempre tiveram internacionalmente de defender as patentes dos medicamentos e das vacinas que as grandes empresas multinacionais produziam. As patentes de invenção são uma modalidade do direito criada para proteger as inovações, as criações tecnológicas, as pesquisas científicas. Então, toda vez que um inventor, um cientista, uma pessoa como eu e você, cria algo novo do zero, que não existia antes, com uma carga científica muito elevada, ela pode ser registrada pela patente. E o que isso traz de direito para mim e para você quando falamos aí de uma proteção por patente? Na verdade, isso significa que a pessoa que tem uma patente, seja de um medicamento, de uma vacina ou de uma invenção qualquer, terá o direito de explorar a exclusividade sobre aquela patente, ou seja, somente aquela pessoa que desenvolveu, que registrou aquela patente, poderá usufruir economicamente dos ganhos, dos benefícios. Isso é uma forma do direito recompensar as pessoas que de alguma forma criam invenções, criam inovações tecnológicas. E nesse sentido, as vacinas, os medicamentos são protegidos por patente. O que acontece? É tradicional que os países mais desenvolvidos tenham as tecnologias e as inovações tecnológicas concentradas pela sua população, por terem mais recursos e por terem também os maquinários e os conhecimentos tecnológicos para isso. Então é natural que os grandes medicamentos, as grandes inovações tecnológicas venham dos países de primeiro mundo. O que torna para os países em desenvolvimento e para os países subdesenvolvidos essas tecnologias muito mais caras. Então medicamentos produzidos pelos Estados Unidos e pelos países europeus são mais caros naturalmente no Brasil e em outros países da América Latina, África e Oceania por conta das patentes. Pensando nisso, os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos lideraram internacionalmente um movimento de quebra de patentes para vacinas e medicamentos. Nós tivemos um exemplo claro aqui no Brasil no começo dos anos 2000, que foi o programa dos medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos que eu e você compramos hoje existem porque o Brasil quebrou as patentes de inúmeros medicamentos para que eles pudessem ser mais acessíveis às populações. Ou seja, os medicamentos que antes custavam 100, 200, 300 reais, medicamentos de alto custo, passaram a ser oferecidos a baixo custo e também de forma gratuita pelo SUS, porque houve a quebra das patentes. Esses medicamentos poderiam ser produzidos no Brasil e não somente importados de empresas estrangeiras. Nessa linha, então, o Brasil sempre liderou uma comitiva internacional em defesa da quebra das patentes de medicamentos. Isso aconteceu, por exemplo, no caso dos medicamentos dos coquetéis da AIDS, A AIDS pôde ser combatida de forma efetiva no Brasil porque nós quebramos a patente do coquetel dos medicamentos da AIDS e nós não precisávamos mais importar dos países europeus esses medicamentos. As empresas brasileiras poderiam produzir nacionalmente os medicamentos que hoje são distribuídos de forma gratuita pelo SUS. Ocorre que os Estados Unidos sempre tiveram uma postura de defender a patente, afinal eles estavam defendendo a sua tecnologia, as suas empresas nacionais. Só que no movimento histórico, o presidente Joe Biden mudou esse posicionamento e defendeu internacionalmente a quebra das patentes das vacinas do Covid. Talvez você não saiba, mas o Brasil hoje não pode produzir as vacinas do Covid porque as patentes pertencem às empresas que nós estamos aí ouvindo diariamente nos noticiários, seja a Pfizer, seja a Moderna, a Janssen, essas empresas que desenvolveram de forma inicial essas vacinas. Então, nesse sentido, o Brasil não pode produzir as vacinas. Nós apenas podemos importar dos países que produzem as vacinas. E aí essas vacinas, ao chegarem no Brasil, são embaladas e distribuídas para a população. Então, se houver a quebra das patentes, o Brasil poderá parar de importar os insumos que são as matérias-primas para as vacinas
e poderá produzir nacionalmente as vacinas e até mesmo exportar as vacinas produzidas aqui no Brasil. Isso pode acelerar o processo de vacinação do Brasil e também dos países da América do Sul. Todavia, embora o Brasil tenha em todo esse tempo defendido a quebra das patentes, em 2018, por uma mudança de política externa do Brasil e alinhamento com os Estados Unidos até então, nós defendemos aí a manutenção das patentes. Então, atualmente, esse é o posicionamento internacional do Brasil, meio que na contramão de tudo que está se desenvolvendo. Embora a quebra das patentes seja interessante para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, há um desestímulo à inovação e tecnologia por parte dos países que detêm as tecnologias. Porque pense da seguinte forma: se eu tenho a capacidade de desenvolver uma tecnologia e a partir do momento que eu desenvolvo ela, eu não vou poder explorar economicamente, por que eu vou desenvolver uma tecnologia? Este é o grande debate e a polêmica por trás da quebra das patentes das vacinas. Por um lado, prioriza-se a população e a vacinação mundial, mas por um outro lado, pode desestimular os laboratórios e as grandes empresas farmacêuticas a desenvolver medicamentos mais avançados e vacinas mais potentes para o combate de novas pandemias.